Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei para falar sobre a redação do Enem 2019, finalmente. Quero dizer que o tema da redação de 2019 é um tema lindo, eu adorei, adorei. Não entendi por que algumas pessoas odiaram, elas odiaram. Não entendi, eu adorei. Já ficou bem claro, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a redação, sobre o que é a redação no Enem, tá, gente? Em primeiro lugar, não quero decepcionar ninguém, mas já decepcionando, o Enem não é uma prova em que os cursinhos, os tradicionais cursinhos pré-vestibulares tenham lugar. Eu tenho todo o respeito pelos professores de cursinho. Já disse para vocês, eu não sou professora de cursinho, sou uma professora acadêmica. Não sou professora de cursinho. E não há espaço. Infelizmente, eu sei que muitos professores construíram uma carreira como professores de cursinho. Eu sei que muitos são donos de cursinho. Alguns estão aqui no YouTube, são professores tradicionais de cursinho. Mas os cursinhos pré-vestibulares, eles são anteriores ao Enem. Para se preparar para o Enem, o estilo de aula não é o de cursinho, especialmente a redação. Não cabe mais, no contexto do Enem, aqueles macetes e aquelas aulas de cursinho em que os professores dão prováveis temas e trabalham esses temas. Nós temos que trabalhar a escrita e nós temos que trabalhar o conhecimento de mundo. Já disse para vocês em outros vídeos que eu coloquei aqui, vou colocar no izinho 2 vídeos que tem a ver com isso que eu estou falando agora, que eu já falei antes. Aquele estudante, sabe, aquele estudante do estereótipo do estudante que fica no quarto, fechado na sua escrivaninha, vira à noite, dia e noite, a mãe bate a porta e traz a comida para ele, porque senão ele não vai se alimentar de tanto que ele fica ali fechado, bitolado, estudando, estudando, estudando. Esse não é exatamente esse perfil de estudante, de preparo, né? De pré-vestibulando para o Enem. O pré-Enem é totalmente diferente. Já disse para vocês, o Enem avalia a sua vida toda. O Enem é uma prova que inclui gramática, inclui literatura, inclui os seus conhecimentos de mundo, inclui vivência, inclui a cultura de uma forma ampla. Na prova de inglês teve uma letra da canção de Madonna. A prova de linguagens é para o estudante do ensino médio, que conclui o ensino médio, o que ele tem que conhecer do mundo. Ele é jovem, você é jovem. E a prova de redação é a prova em que você deve escrever, mostrar pela escrita em 30 linhas o que você sabe escrever. Como você sabe desenvolver um artigo de opinião sobre os temas corriqueiros da vida. Cultura, arte, política, ciência, religião, etc. Tudo pode ser tema do Enem. Eu estou muito feliz que em 2019 o Enem tenha colocado o tema cinema. Muito feliz. Isso até é uma forma de dizer para você, o estudante que se prepara para o Enem não pode deixar se privar de ir ao cinema porque tem que ficar em casa estudando. Quando eu estava no ensino médio e quando eu fiz o curso de Direito lá nos anos 90, eu era esse tipo de estudante. Não ia ao cinema, não ia às festas, porque eu tinha que estudar, estar fechada no meu mundinho. Mas nós estamos no século 21 e o estudante, o jovem, deve ser diferente. Então, dizer que o tema foi ruim, porque, como eu vi alguns memes, eu vou colocar o meme que eu vi, olha só. Eu nem sei se posso botar meme, mas botei, né? Botei. Gente,
A redação do Enem não é para salvar a humanidade. Fique claro isso. Você não vai salvar a humanidade com a sua redação do Enem. Aliás, essa é até uma frase que eu ouvi pela primeira vez de um professor de filosofia. Um professor de filosofia, bem sério, ele disse: você não vai salvar a humanidade com a sua tese, a sua dissertação. Isso aqui é para você passar. Isso aqui é para você conquistar esse grau. A redação do Enem, ela não tem que ser um lugar para discutir os problemas sociais. Ela é para o candidato, para você, estudante, que concluiu o ensino médio, mostrar o que você sabe sobre a escrita de um texto dissertativo, argumentativo. Como você argumenta para chegar a um ponto de vista e oferecer propostas para solucionar a questão. E nada melhor do que discutir democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu fiquei muito feliz porque nós estamos assim no ano de Bacurau. É um filme que eu assisti, que eu fui ao cinema 5 vezes para ver esse filme. 5 vezes. E realmente, a despesa, né? O investimento que eu fiz para ver Bacurau 5 vezes não é acessível a todos os cidadãos brasileiros. Por aí eu já poderia começar a falar sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu poderia falar também que para ver Bacurau, eu fui ao shopping que fica mais longe da minha casa, porque o que fica mais perto não exibiu, porque é filme de arte. Então ele fica lá no outro cinema, no cinema do shopping mais antigo. O shopping mais recente fica 2 minutos de carro aqui da minha casa. Não tem. Eu fui lá. Despesa maior. E outra coisa também, alguns outros filmes que eu vejo lá naquele outro cinema maior da minha cidade, eu não vejo aqui porque aqui não tem a opção de filme legendado. E o filme legendado não é somente porque eu gosto de ouvir a língua original e leio a legenda, mas é também para quem não ouve a língua nenhuma e quer ler a legenda. Mas não tem filme legendado aqui no cinema, que fica pertinho de minha casa. Tem tanta coisa para se falar. E eu estou falando de alguém que mora na capital. Eu sempre morei em capitais. Já morei em vários lugares do Brasil, sempre em capital. Então eu sempre tive cinema na minha cidade. E aí a galera que não tem cinema na cidade? Como um amigo meu falou: eu adoraria, eu vejo você colocar nos seus stories sobre Bacurau, eu queria muito ver, mas na minha cidade não tem cinema. Não tem o que falar sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, gente. Tem muito a se falar. É uma questão social. Acesso à cultura. E aí eu parabenizo a minha colega, professora também, Fernanda. Ela colocou lá nos stories dela, eu fiquei olhando os stories dela e encantada. Ela é professora do ensino médio, né, no estado aqui da Paraíba. E ela trabalha a cultura com os alunos dela. Eu fiquei encantada com o trabalho que ela fez lá, nas chamadas disciplinas eletivas. E estudaram, teve uma prova, inclusive uma redação lá nas eletivas, em que eles falaram sobre democratização do acesso à cultura no Brasil. Ela estava toda feliz porque trabalhou mais ou menos o tema em sala. Não é uma questão, não é uma professora de cursinho dando macetes de temas. É uma professora da sala de aula, no ensino médio, que no dia a dia, no contexto escolar, com os estudantes dela, trabalha o acesso à cultura. É lindo, 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 gente, lindo. E é isso que a gente precisa fazer, tá? Então eu quero dizer para vocês que não tem lógica, não faz sentido se decepcionar com o tema, porque os temas possíveis seriam outros. Porque os professores de cursinho mandaram uma lista em PDF para os alunos matriculados no curso, né, pagantes, com uns argumentos possíveis para temas possíveis, e no PDF não tinha a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não façam isso, por favor, tá? Você que estiver vendo esse vídeo, que por acaso vai fazer o Enem 2020 ou mais para frente, por favor, não pense em pegar macetes de temas possíveis para o Enem e argumentos possíveis para os temas previstos pelos professores de cursinhos, tá?
Quando me pediram para dar uma lista de temas, eu disse, eu não faço isso. Mas eu deixo claro para você que todos os temas corriqueiros da vida podem cair no Enem. E você não vai salvar a humanidade. Na redação do Enem, gente, é para ver se você escreve. E é para você escrever. E tem texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Só que tudo de texto para você escrever a sua redação. Se eu deparar com um tema sobre o qual eu nunca ouvi falar na minha vida, eu tenho textos motivadores. E sobre eles eu posso discorrer. Então, o que você tem que treinar não é tema. O que você tem que treinar é a sua escrita, é a leitura. Eu consigo fazer uma leitura desses textos motivadores e sobre esses textos escrever 30 linhas? Claro que consigo. É isso que você deve conseguir, tá? É só sobre isso que eu tenho para falar e eu estou muito feliz com o tema porque eu acredito muito numa associação entre cinema e educação e eu quero muito a democratização do cinema no nosso país e eu necessariamente citaria Bacurau. Eu citaria Bacurau porque lá no final do filme tem lá uma mensagem dos diretores de que mais de 800 pessoas tiveram algum ganho financeiro em decorrência da produção do filme Bacurau. E isso já é maravilhoso. Eu poderia discorrer sobre isso, sobre a indústria cinematográfica, o bem que a indústria cinematográfica pode fazer ao nosso país como indústria mesmo, né, minha gente linda? É isso aí. E, bom, se tiver alguma coisa para comentar, para perguntar, coloca nos comentários aí para mim e a gente dialoga, a gente conversa mais. Eu sei que vocês estão querendo que eu passe logo o gabarito, né? Que eu comece a resolver as questões. Farei isso depois de lançado o gabarito, que o INEP lançar o gabarito. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Tchau!